pois o autor, como aquele que critica de forma espelhada, desarticula seu próprio texto para espelhar a desarticulação da sociedade e para criticar os preconceitos étnicos e as mazelas sociais, com o intuito de acentuar o caráter de representação e fingimento de seu texto. Em comemoração aos 10 anos do Labelle, um grupo que reúne pesquisadores de diversas universidades contribui para a coleção Literatura e Cultura, que foi proposta pela professora Carmen Lúcia Negreiros, com o ensaio O Duo Dissonante entre a voz do autor e a voz do narrador, em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. No romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, analiso a presença da ironia tanto na estrutura da narrativa quanto no discurso dos personagens. Para tanto, investigo como esse recurso é construído por meio de estratégias ficcionais, como o jogo com as vozes narrativas, os embustes autorais, a função de narrador e narratário, além da relação entre os paratextos e a narrativa propriamente dita. O estudo dessas estratégias ficcionais, que utilizam a ironia de diversas formas, recebe atenção especial. O objetivo é demonstrar como a ironia retórica, no plano do enunciado, reproduz os fingimentos e as máscaras sociais, refletindo as contradições do jogo de poder e engano entre os personagens. Em contraste, a ironia romântica, manifestada no plano da enunciação, fomenta uma constante discussão sobre o fazer literário. Nesse processo, o leitor participa ativamente, pois o autor-narrador destrói a ilusão de verossimilhança e evidencia o caráter ficcional da narrativa, chamando a atenção para a construção do romance. Essa análise mostra ainda que o eu ficcional se configura como uma máscara de disfarce do autor real, que diz e não diz dele, que diz e não diz de uma determinada época e de uma determinada sociedade. Embora esse jogo pendular entre autor e narrador permeie toda a narrativa, ainda assim considero que essas duas instâncias são distintas e não se confundem. O eu de papel é um construto de um sujeito que se apresenta duplicado. Um se põe dentro da ficção na condição de narrador, e o outro é o autor real, que cria a obra. Portanto, o eu que fala pela voz do personagem narrador não se refere ao autor, mas a esse eu fictício inventado semanticamente no processo da escrita. Logo, minha análise se distancia de um viés autobiográfico, uma vez que o eu que fala no texto é abordado como uma entidade na qual se manifestam múltiplas máscaras. Nesse contexto, busco evidenciar em Gonzaga de Sá a subjetividade estética proposta por Kierkegaard. O eu narrativo, nesse caso, é uma invenção semântica que se desenvolve e se molda no ato da escrita. Assim, um romance não se propõe a imitar o real, mas a reinventá-lo no plano do ilusório, o que se revela na representação de um ser de papel, nas impressões subjetivas do autor-narrador e na intrincada relação entre real e ficção. Na atmosfera de suspensão do romance, uma incongruência que aponta para a ironia na composição narrativa, observam-se indícios da autoconsciência literária do autor. Ao revelar os bastidores de sua obra por meio da alegoria, o inventor e a aeronave, o autor destaca seu distanciamento e demonstra que a realidade é inapreensível, pois não pode ser plenamente representada pela linguagem. Essa atmosfera de suspensão no romance revela que a palavra não é nada mais, nada menos, do que mera mediadora,
não representando o referente, mas sim o reconstruindo. É o que faz o autor por meio da voz do sujeito da enunciação no Gonzaga de Sá, que mesmo não se pautando pelo efeito de real, reconstrói no plano da ficção, mediante os artifícios da representação ficcional, a face obscura, racista e violenta de uma sociedade que representa astuciosa e fingidamente uma elegância que não possui. Dessa forma, torna-se lícito considerar aqui que a poética da ironia, no Gonzaga de Sá, manifesta-se como crítica sociológica que se faz pelo viés dos artifícios da construção textual, pois o autor, como aquele que critica de forma espelhada, desarticula seu próprio texto para espelhar a desarticulação da sociedade e para criticar os preconceitos étnicos e as mazelas sociais com o intuito de acentuar o caráter de representação e fingimento de seu texto, a fim de desmascarar a falta de autenticidade e o fingimento daquele meio social em que a discriminação racial não é a exceção, mas a regra. Esse complexo jogo irônico abre perspectivas enriquecedoras na discussão de questões vinculadas ao mundo ficcional e ao modo como este se articula com a criação literária, como resultado da inventividade de um eu enunciador que recorre a estratégias humorístico-irônicas com vistas a esboçar artificialmente a ilusão do real, mediante a paradoxal, árdua e ambígua arte da palavra escrita. Esta permite que se veja o discurso literário como espaço da representação, do artifício e do ardiloso jogo entre o real e o ficcional. Já em Recordações do escrivão Isaías Caminha, a narrativa em primeira pessoa assume grande importância ao reforçar a presença do autor. Tal como em Gonzaga de Sá, a análise da voz do autor implícito permite observar a identificação entre narrador e autor, o que me levou a estudar as características autobiográficas ou não do romance. Para filtrar as diversas vozes presentes no romance Recordações, recorro ao conceito bakhtiniano de romance polifônico. Nessa abordagem, ressalta-se a combinação de vozes que o atravessa, pois o texto se constrói a partir do diálogo entre as perspectivas dos personagens. Desse modo, a visão do narrador é enfocada apenas como um dos vários ângulos autônomos e de igual importância dentro da obra. A análise das intrusões do autor no romance revela um procedimento complexo em Lima Barreto, que não deve ser confundido com uma invasão da narrativa pela autobiografia. Na realidade, o que se observa é a enunciação perturbando e se sobrepondo ao enunciado, uma manifestação do eu autoral que, vale notar, se faz presente desde o prefácio da obra. Tal como no Gonzaga de Sá, o narrador de Recordações do escrivão Isaías Caminha age como uma entidade imaginária que povoa a ficção. Percebe-se na obra graus de identificação entre o autor e o narrador, evidenciados pela forma como o prefácio se relaciona com a narrativa. A primeira pessoa, portanto, surge como estratégia narrativa. Por meio do prefácio, o narrador se apresenta como editor das recordações do amigo Isaías Caminha, assinalando, de maneira dissimulada, a distinção entre autor e narrador. A partir da posição do autor, nota-se uma tentativa de distanciamento de seu personagem disfarce. Para solucionar essa questão, o autor, 11 anos depois, inseriu um novo prefácio na obra. A assinatura do prefácio faz com que o autor se ficcionalize e deixe de assumir seu personagem disfarce. Tal estratégia, no entanto, não atenua os traços autobiográficos do romance, como o leitor poderá ver no cotejo do Recordações, com trechos do Diário Íntimo, dentre outros textos.
A escolha consciente de estratégias narrativas alternativas resulta em um projeto literário inerentemente político, no qual a arte se torna uma praxis estética politizada. Esse fenômeno é evidente no destronamento da linguagem dominante, que passa a coexistir com a dos marginalizados e oprimidos. Lima Barreto é um exemplo disso, criando uma nova sintaxe para representar o Brasil real. A sintaxe inovadora de Lima Barreto chamou a atenção dos modernistas, que viam em sua estética popular um potencial subversivo e revolucionário, considerando-o um precursor do movimento modernista. No cotejo que fiz das estratégias utilizadas pelo escritor carioca com as de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, busco demonstrar que Lima Barreto já empregava procedimentos literários bastante avançados para a sua época. Outros elementos antecipadores da modernidade de Lima Barreto podem ser encontrados no aspecto de texto programático das recordações do escrivão Isaías Caminha, que aborda questões socioculturais e técnico-literárias e na temática da incomunicabilidade. Essa temática foi estudada pelo crítico Osman Lins, em Lima Barreto e o espaço romanesco, que destaca o isolamento dos personagens na obra do autor. Segundo Lins, essa característica só apareceria no romance moderno e contemporâneo, o que já demonstra a genialidade de Lima Barreto no plano da inovação e da criação literária. Porém, esses inovadores procedimentos literários que destoam da produção literária da Belle Époque acabam por lançar o escritor no ostracismo, porque ultrapassam o horizonte de expectativas de seu tempo. Por outro lado, as inovações literárias de Lima Barreto correspondiam ao horizonte de expectativas dos modernistas, que o acolhem com entusiasmo. Aí reside o paradoxo. Em seu tempo foi marginalizado. Com a eclosão do modernismo, tomam-no como legado para a Semana de Arte Moderna de 22 e para os continuadores dela até os dias de hoje. No entanto, o que realmente se destaca nos romances Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha é a preocupação de Lima Barreto com a linguagem. Em ambas as narrativas, o escritor emprega estratégias narrativas cuidadosas e conscientes, utilizando o humor e a ironia para desmistificar a representação da realidade. Em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto desenvolve uma poética que valoriza a metalinguagem. Ambos os romances se destacam por explorarem o processo artístico de construção do texto, revelando as artimanhas da criação ficcional como um jogo textual conscientemente elaborado.